Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado. Olá, Olá, novamente. Diana. Olá, Hoje meninas. não começámos a rir, maravilhoso. Todas em Mas há algum problema? silêncio antes de começar, eu adorei Só isto. hoje. Estávamos em Adorei. concentração. Ai, adorei. Olá, Mónica. Olá, Di. Olá, Ana Luísa. Olá. Isabel. Olá. E olá. Olá, Inês. tu não me digas. Só estavas à espera que eu dissesse Hoje o nome. chama-se mais Inês. nada. Hoje. Olá, Diana. Diana. Bem-vindos ao sabia. Descontraídamente, eu sou a Diana e este é um podcast com 5 hipnoterapeutas. Vamos falar sobre hipnoterapia, mas não só. Vamos falar sobre a vida e, no caso, hoje, vamos falar sobre relacionamentos. Ui! Pois é, vamos falar sobre as nossas relações amorosas e, como dizia aliás a Isabel, e muito bem, amorosas e desamorosas. Desamorosas. Há uns Mas que vamos falar têm... sobre as nossas. É melhor não, porque senão não tenho muita coisa a ver. Mas aprendi muito, posso dizer. Aprendi muito sobre mim, sobre a vida, ao longo deste tempo em que fui tendo relações desamorosas e outras amorosas. Muitas mais desamorosas do que as amorosas. Mas depois assim também tu sabes identificar melhor quais é que são as amorosas, não é? Precisas Isso é como ficar. aquela máxima entre o estar triste e o estar feliz. Tens que lá estar triste para Claro, depois saberes o não que é é? felicidade. Tu tens que saber. Ah, pronto, era por isso. Quem é que quer falar de relacionamentos hoje? Por acaso eu não tenho assim uma vontade. Não tens interesse? Por acaso eu posso avançar. Mónica, vamos começar. Esther Perel fala sobre os relacionamentos de hoje em dia. E na relação amorosa, fala que o que nós procuramos num parceiro é o que antigamente toda uma aldeia nos dava. Ou seja, nós antigamente tínhamos uma amiga, uma confidente, um companheiro e agora queremos tudo concentrado na mesma pessoa. Isto não é possível. Que exagero. Já há Não, imensas mas eu acho que coisas faz todo concentradas, sentido. porque não? Acho que faz todo o sentido, porque antigamente nós tínhamos uma comunidade muito mais abrangente do que temos agora. Não, o exagero é procurar isso tudo uma pessoa. Claro, obviamente. Obviamente ia ajudar, por isso é que depois não dá, não resulta. Eu por acaso, não estou a ouvir procuro- aquilo que tu estás a dizer, começaram-me a surgir assim umas ideias na minha cabeça. Plim, 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 plim. Faz muito sentido isso que tu estás a dizer, mas o que eu acho que a dificuldade dos relacionamentos hoje em dia é a busca da individualidade. Que é aqui o grande motor que leva às vezes o pessoal a já não manter aqueles relacionamentos. Porque anteriormente, eu acho que, e mais do sexo feminino do que estamos a falar de relacionamentos, neste momento estou a falar apenas heterossexuais. Pronto. Sim, de casal. Acho que são todos iguais. Mas anteriormente, numa outra altura das nossas avós, digamos assim, o casamento era muito unilateral para o lado do masculino. Portanto, a mulher, não em geral, mas a sua grande maioria, a mulher virava-se muito para a individualidade do marido. Portanto, toda a família, não é, era virada para a individualidade daquele ser. Hoje em dia as pessoas procuram a sua própria individualidade. Então chega a um ponto que ninguém quer fazer concessões porque tu não queres largar a tua individualidade. Se tu gostas de fazer isto e a outra pessoa gosta de fazer aquilo e a outra pessoa... Depois há outra coisa que é o controle. Não é? De nós querermos mudar o outro, nós queremos que o outro seja assim ou assado, ou lá está a minha questão da outra estavas semana. a falar Se na pessoa- individualidade. Na individualidade, se o outro gosta de fazer isto e tu gostas de fazer aquilo, fazem. É uma questão de respeito E e de depois a equilíbrio. seguir encontram-se no nós. Sim, Eu está aí tudo não bem. diria individualidade. Aquilo que eu visualizo é egos. Mas a individualidade traz o ego com ele, porque Não, o ego tu, o traz teu sempre. ego, não é, está sempre presente e a tua individualidade às vezes faz com que tu vejas apenas o que tu gostas, o que tu aprecias, aquilo que para ti é o certo e é o errado e são os meus boundaries, não é? E não há tanta tolerabilidade, eu acho, para Tolerância. entender os boundaries da outra pessoa e arranjar um meio termo, porque é chato arranjar meios termos, é mais fácil a gente É- fazer como é chato queremos. fazer A concessões. individualidade É faz aborrecido, não é? sentido e é lógico. Eu também Claro. estou Mas contigo. anteriormente isto não se falava, porque não, a mulher... Era vá, submissa. não havia tanto respeito. Não era esse o papel da era- mulher, o não é? papel dela era para a filha, para os filhos, para a família e, E para o marido. para o marido. Portanto, Sim. a sua própria individualidade não existia aqui. Também não havia tantas relações por amor, não é? As relações eram mantidas Mas eu e não era acredito com que hoje base em no dia amor, também seriam- hajam muitas relações por amor, Inês. Mas eu acho que a primeira Vamos coisa. partir pelo proposto que há, não é? Vamos partir que sim, sim. Não, é que eu acho que o primeiro Que é amor. erro. Não, eu acho que o primeiro erro é vivermos com histórias de contos de fadas desde pequeninos e acharmos que o amor salva tudo. E os não felizes salva. para sempre. Peço imensas desculpas, só o amor não basta para Sim, manter um só não. casamento. Sabes Eu não o que, sei, eu não sei o que se é que alguém. falta aí para além do amor? Amor Autoestima. próprio. Obrigada. Exatamente. Estavas mesmo no meu pensamento. Falta autoestima, inteligência emocional para compreender o outro e falta sabermos que estar casado, tendo a nossa individualidade,
vai-nos obrigar a fazer concessões. Claro. E isto é uma coisa que eu vejo nos relacionamentos mais recentes, as pessoas não estarem dispostas a fazerem compromissos com o outro quando não é bem aquilo que queriam. Porque o que é que tu vês à tua volta? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu... E podes, na realidade, mas tens que arranjar alguém que vá em consonante com aquilo que tu queres fazer, não é? Mas podes sempre fazer tudo, cada elemento do casal pode sempre fazer tudo, atingir os seus objetivos individuais. Claro. Acho e Encontramos-se num acredito que há uma questão de valores. É. Sim. Porque se for uma questão de valores, questão de costas voltadas, acho que haver um equilíbrio entre o casal é mais difícil, ou mais Exato. é um desafio. Desafiante. Falaste uma coisa importante, o equilíbrio. E os valores é algo que é teu e é individual. E o estares com uma pessoa e amares muito aquela pessoa, mas aquela pessoa eu tenho os meus valores e aquela pessoa tem um valor completamente contrário ao meu, acho que o equilíbrio é impossível. muito complicado, sim, sim. É impossível e se calhar aquela relação não tem pernas para andar, apesar de haver muito amor. E acho que o amor só num relacionamento amoroso não chega. Eu acho que o amor, as pessoas têm isto eu não posso dizer isto porque isto é generalizado e as pessoas são todas diferentes, mas sentem o amor se calhar mais para a frente. Hoje em dia, como nós estamos com tantas questões emocionais à flor da pele e com... Nós já nem conseguimos... Cadê o amor? Não é? Mas a questão aqui é amor. Porque tu não consegues ver porque as tuas questões estão ali. Tu não consegues amar uma pessoa quando as tuas questões não te permitem entender o outro ou ter a tolerabilidade com o outro. Tu só vais odiar o outro. Onde é que está o amor? O amor está nas coisas até menos agradáveis. Olha, ele não é assim tão bom nisto, mas se calhar Não sei se compensa noutras concordo, porque coisas. quando apaixonamos-nos, Sim. quando nos apaixonamos é um conto de fadas. Claro. E Mas, é aquele mas o que é momento... que tu te apaixonas? Aí é que está, é a ideia, não é? É o ideal, Sim. é a emoção, não é o amor. E depois começas Não a conhecer é? melhor a pessoa. São os teus E traumas, as não é pessoas o começam a amor. conhecer melhor. E depois começam a estar a viver mais tempo juntos, não é? Percebes que aquelas E pessoas aí mais parecidas do que tu surge- pensavas. E aí surge a história de nós termos ou não autoestima e sermos ou não vulneráveis. Temos ou eu não acho- capacidade, Porque não é? ter um casamento sem vulnerabilidade também vale o que vale. Não digo zero porque vale alguma coisa. Vale para eles, Mas quando não é? nós não deixamos a pessoa que está connosco entrar dentro do nosso mundo, não sei se andamos a partilhar a E casa, não é só isso, que a outra pessoa Tens um permita dizer o que é companheiro que de casa. pensa sobre o nosso mundo, porque às vezes nós também colocamos barreiras, parece que a outra pessoa está apenas a fazer uma sugestão e nós entendemos quase como um... Ataque. Mas eu sou assim. E Estás assim é estás a difícil. defender-te atacando Não é? também, não é? E é difícil tu conseguires um equilíbrio num relacionamento se não consegues ir até à metade, que é ok, o que é que eu posso melhorar e o que é que a outra pessoa também pode... É o 50-50, é Mas sabes que eu reciprocidade. mas sabes que eu nos relacionamentos eu tenho sempre a mesma questão quando procuro-me por causa disto, que é nós não mudamos o outro. Claro. Nós só nos mudamos a nós. Mas isso que tu E estás pode a dizer acontecer- parece uma coisa lógica para todas nós. Quando tu vais por aí afora no mundo, Não, mas é eu- o que mais nós ouvimos. Mas eu vou dar um exemplo. Alguém diz: o meu marido não me ouve, o meu marido não sei o quê, o meu marido não sei o quê. Eu não vou fazer aquele marido ouvir a senhora. Não dá. Não dá. Estás eu a não dizer aos teus pacientes, não é? Sim, porque se eu estou a fazer terapia à senhora, não estou a fazer terapia ao senhor. Sabes o que é que eu ponto. vejo, Isabela? Vejo todas as vezes que ela era pequenina e que o pai ou a mãe não ouviam. Mas isto só E pode ser temos que ir trabalhado trabalhar na senhora. nela, Claro. Exato. não é? Porque é que ela não se sente ouvida? Porque é que ela não se faz ouvir? E a questão é sempre trabalharmos A pessoa. nós, a pessoa, o outro. O que é que eu ouvi sempre também? É aquela história do a malta começa a ter um autoconhecimento e desenvolver o seu lado, o seu desenvolvimento pessoal. Ai que bonito. Sim, sim. A fazer Bela o seu percurso de redundância. desenvolvimento Mas é. pessoal e o companheiro ou a companheira pode deixar de ser O príncipe. Exato. E O príncipe já porquê? não era. Porque muitas vezes, não é? e depois muitas vezes, cara, não estou a fazer nada com esta pessoa porque Nós, pode realmente acontecer. nós estamos muitas vezes à procura de coisas na pessoa e achamos, lá está, que o que nos atrai naquela pessoa são determinadas características, é o nosso subconsciente, são os nossos traumas e as nossas questões internas, que aquela pessoa é muito mais parecida connosco do que aquilo que nós na realidade pensávamos. Se calhar quando não gosto da insegurança do meu parceiro, É porque eu sou segura. eu também tenho insegurança para tratar e aquilo que me chama a atenção no meu parceiro é exatamente aquilo que eu tenho para tratar que eu não quero
tratar. Agora, eu começo a desenvolver a minha confiança, digo ao meu parceiro, sinto melhor, e depois ele não resolve o dele, chega a um ponto que tu não consegues. É como a energia do masculino e do feminino, não é? As pessoas têm aquele desequilíbrio entre o yin e o yang, e têm uma energia mais masculina e mais feminina, e depois arranjam também parceiros com uma energia que compensa o teu desequilíbrio, não é? Depois tu resolves aquela tua energia, a outra pessoa já não está equilibrada contigo, ela de repente. Depois. E agora? Faz sentido. Mas assim estás a dizer que o que queres dizer é que há um casal, existe alguém dentro do casal que há um casal Começa que a não fazer está terapia. equilibrado. Então alguém dentro desse casal vai começar a fazer terapia ou a fazer um E percebe desenvolvimento as questões pessoal que tem nele próprio e que está impedem no aquilo. seu desenvolvimento. Isso quer dizer que aquele relacionamento vai terminar? Não acredito Não, nisso. obrigatoriamente. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm sempre coisas para aprender umas com as outras e se estão ali é porque têm que estar por alguma razão. Mas talvez não seja tão amoroso e tão saudável esta relação de futuro, e se calhar há mais coisas que te vão puxar ali os triggers, não é? Porque não vais saber lidar com aquilo. Pois como é que tu és Eu uma acho que o pessoa- companheiro vai olhar e vai ver a vai diferença perceber que- e vai pensar duas vezes como é que ela chegou, ou ele, como é que ela está ali. Mas Ou isso então, é se se tu a pessoa tiveres está a esta fazer consciência. terapia, E como então é que trabalha na tu... vulnerabilidade que tu falaste, então essa pessoa vai ter muito mais forma de acompanhar o outro. Percebes o que é que eu Sem estou a dizer? cuidar do outro, acompanhar. Sem cuidar. Mas a questão aceitar. é que o outro tem que Cuidado. reconhecer Sem nele acompanhar. certas características que muitas vezes elas não são reconhecidas pelo outro. Olha, mas agora ela estava a falar de uma coisa muito interessante que a gente podia trazer para a mesa que é mais palpável. Quando num relacionamento nós não somos mulheres e somos mães. Muitas Sim, vezes. quantas E- vezes? Acontece e o muita mais vez. interessante é que eu fazia Isto muito irrita isso e não muito. era só no relacionamento. Era em tudo. Nas até com os meus amizades também, amigos. não é? Eu era a mãe deles. E mais por uma norma. vez, tu não mudas os teus amigos. Claro. Tu vais mudar-te a ti, perceber do papel que estás a assumir. Porque é que tu tens a necessidade de ser cuidadora dos outros? Estava a falar com um amigo meu ainda esta semana e ele que estava chateado com pronto, o meu parceiro, enfim, porque a pessoa não aceitava certos e determinados comportamentos. E aqui tu não vives com uma pessoa que não aceitas estes comportamentos. Não adianta, não vais passar a vida a dizer à outra pessoa que ela tem que mudar o comportamento dela, não, tu tens que mudar o teu, ou aceitas ou não aceitas, não é? Mas entretanto, aquilo que eu disse à pessoa foi: ela não vai parar de ter este comportamento enquanto tu tiveres outro. Que é, não vai parar Reação, de ser gera reação, pois. o teu pai ou a tua mãe se tu precisas de um pai ou de uma mãe. Portanto, se tu não gostas que a pessoa te mande em ti, que te ordene ou que te dê comandos, tu tens que começar a ter responsabilização pelas tuas coisas e não trabalhares como se fosse um filho desta pessoa. Quando esta pessoa se tocar, não é, que ele não precisa que eu faça isso porque ele faz por ele, está tudo resolvido. A questão é, não te podes queixar que a outra pessoa é a tua mãe quando tu próprio queres ser o filho dela. Ah, não, isto não é assim, não é? Então, quando tu pedes para te fazerem coisas, tu pedes para te acordarem de manhã, quando tu pedes para... Esta pessoa é o quê? Tu não tens responsabilidade para acordares de manhã, precisas que alguém te acorde e depois Pedes não para queres te que se- acordar de manhã. Há muita gente que faz isto. Há Que imensos susto. Mas há imensos relacionamentos assim e está tudo bem. E É o se que os é. dois estiverem. Vamos cá Se ver os uma dois coisa. estiverem de acordo, está tudo bem. Só que não Está podes tudo queixar bem. depois que a Mais pessoa, ou menos. que a Mais pessoa ou te menos. controla. Se resultar para eles, Mas no está caso bom. não estava a resultar, não é? Porque depois a pessoa controla, eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo. Não, tu podes. Mas então, se é para fazeres isso, não podes deixar que a outra pessoa comande todas as áreas da tua vida em que tu não queres ter uma responsabilidade. Tens que ter parte responsável. Em És todas. um adulto hoje em dia. Portanto, não Eu acho que isso passes afeta a- até no comportamento depois no quarto. Acredito, Se tu não te sei, não te comportas, perguntei, pois, mas se tu te acredito. comportas como filho e ela se comporta como mãe, aqui pode haver alguma confusão depois Eu não a acho que nível é sexo, sexual. estás a falar a nível sexual. Eu não acredito muito nisso, porque eu acho que a nível sexual as pessoas, por exemplo, Eu vão acho que procurar que- muitas vezes questões que estão em falta na sua vida normal. É o caso das pessoas que gostam do bondage, etc. É exatamente o contrário. São pessoas, por vezes, que são extremamente controladoras e que têm uma necessidade de perderem o controlo para poderem sentir-se libertas daquele peso terem que estar em controlo a vida inteira. Portanto, normalmente, a sexualidade da pessoa, não sei, o Freud é que era... Eu não vou muito no Freud, acho que ele já está um bocado datado, o senhor. Mas, na realidade, ele falava muito sobre os comportamentos sexuais do ser humano e tudo. E eu verifico às vezes que... Às vezes é o contrário, tu depois pensas que a pessoa, se calhar, é muito controladora, é mandona, e se calhar depois afinal gosta que mandem nela, por exemplo, para se poder aliviar. Portanto, eu acho que a nível sexual, eu não podia dizer isto num podcast, porque eu tenho pacientes e sou uma pessoa séria, mas eu às vezes olho na rua e olho para casais e penso assim:
será que aquilo funciona? Vocês não se acontece isso? Eu olho para a cabeça assim, como é que será que aquilo se deve proceder? Mas como eu nunca vi, nem vou saber como, a não ser que vá lá perguntar, mais vale tirar da ideia e ficar só Não, com... não perguntes. Também. Fica só com o balão. Fica só com o balão. Só aqui, exato. Desculpa lá o obséquio. Como é que funciona? Não é? Era indelicado. Mas às vezes é o contrário. Não, porque às vezes. Eu por acaso não concordo com a Mónica, porque às vezes a parte sexual não há Não vulnerabilidade tem nenhuma, não há nada a intimidade ver. nenhuma, funciona fisicamente e a coisa resolve. Eu acho que a tua autoestima, então falando de mulheres, eu acho que a autoestima está muito implícita na tua vida sexual também. E os homens a maneira também. como tu sim, os homens também. mas os homens, a maneira como eles são criados, para o lado sexual, eles têm uma outra liberdade que nós mulheres já começa a acabar isso, felizmente, mas que não tínhamos, não se falava tanto, não era tão aberto o assunto. A parte sexual deles é mais desenvolvida do que a emocional, porque fala-se mais da parte sexual do que das emoções. E as mulheres estão muito mais ligadas à Estás a emoção. falar do estigma? Sim, do que se vive em sociedade. Não é? Os homens são muito mais facilmente falam de sexualidade do que de emoções. E as mulheres muito mais facilmente, se calhar, falam de emoções do que sexualidade. Eu não acho que os homens falem facilmente sobre Eu acho sexualidade. que os homens Eles não não falam abordam, não exploram o assunto da Quando eu digo sexualidade. falar sobre sexualidade, não é ter uma conversa, não é isso, não é? Vocês entenderam? É Eu acho que isto estaria todo um outro podcast. Sim, se calhar. Sinceramente. Aponta, Mas olha, eu vou mandar aqui para a mesa um outro tema relativamente aos Quero muito relacionamentos que falemos amorosos. aqui de sexualidade um dia Boa. destes. Acho isto Sim, senhora. importante. Todo um podcast, Falaremos. todo um Exato. episódio sobre isso. Então, aquilo que eu queria pôr aqui na mesa para falarmos tem a ver com as relações amorosas ainda e aquelas pessoas que saltam de relação em relação à procura do príncipe ou do que quer que seja, mas que têm sempre um padrão. Há sempre um padrão entre aquela relação não funciona porque fui traída, porque há Em geral, as pessoas têm sempre um padrão. aquela questão de haver Da um padrão. repetição. Sim, Da repetição de sim. comportamentos. Algumas pessoas chegam ao pé de mim, algumas pessoas que eu acompanho, e que há essa questão, mas porquê? Mas porquê que as minhas relações, eles são sempre assim, eles são sempre a mesma coisa. Temos que ir outro, outra vez, Então, não é? E o outro. como é, exatamente. Temos que ir Então, ao como é que pai, foi mãe. assim a infância? Como é que Sim. era ali a relação entre Ou às vezes ouvimos mãe e muito. pai. Quando eu quero alguém, a pessoa não me quer. E depois, quando eu não quero, é quando eles vêm atrás de mim. Pronto. E eu uma vez disse isto à minha terapeuta. Claro. E ela respondeu-me assim: não, se calhar tu é que não estás disponível e, portanto, arranjas alguém que não esteja disponível propositadamente, porque lá está o nosso subconsciente, não é? Eu não estava disponível para ter uma relação saudável. Esta é a primeira, porque eu própria não estava saudável. Então eu arranjava constantemente pessoas Boicote logo à partida. indisponíveis. Pessoas indisponíveis que eu soubesse logo à partida que isto daqui a uns tempos eu vou correr. é uma autossabotagem. Claro. Sim, E sabe? fazer, Mas Ana depois- Luísa, na tua questão também é uma crença, porque tu já foste abandonada, já foste traída, não é? As nossas então crenças. tu tens a certeza que aquela pessoa te vai Vai trair. acontecer. E vai acontecer de forma que aquela pessoa te traia. Vai acontecer. Outras vezes não Energeticamente. terminam E como é que relacionamentos tu por pões causa do isso na- abandono, não é? Tu já vais para a relação à Sabendo espera que isso aquela pessoa vai aconteça. acontecer. Sim, sim. Sim, sim. O que eu acho muito exato. interessante é quando começam a fazer terapia e dizem assim: aquela pessoa nunca mais me ligou. É verdade. Tem Pois engraçado, não. não é? Não, mas não me ligou mesmo. Eu, sim. Pois. Nós não ficamos muito espantadas, não é? Não, eu já não fico nada espantada. Mas é muito interessante porque a pessoa estava tão habituada àquele telefonema, Ramo-ramo, ou àquela exato. mensagem, ou àquele ramo-ramo. Olha, disseste a Ramo-ramo. palavra Sim. ramo-ramo. E de repente faz terapia E puf, e não me liga. Eu de repente Depois apanhei assim, não uma me liga e pessoa eu na não estou minha triste vida. com isto. Claro, Estou bem. exato. Imagina, fiz imensa e tinha imensa falta de autoestima, falta de confiança, as coisas todas que nós já sabemos. E tinha relacionamentos tóxicos, chatos, coisas desagradáveis a acontecer sempre. Não sempre, mas com muita frequência. E depois arranjo uma pessoa que queria muito ter uma relação, que me tratava muito bem. Que é uma coisa estranha, as pessoas tratarem-me bem. Como assim? Ter uma relação onde as pessoas me tratam bem e com respeito. a sério? Estranho, isso é estranho. Onde é que está o Vou sair gato? daqui, vou sair daqui. Onde é que vai sair a cena? Respeitam-me. Pronto, e às tantas eu queria muito saltar fora daquilo, que aquilo assustava-me. Porque não era algo que tu conhecesses. Não, E não era, naquele momento, não era provavelmente a tua eu zona de ainda conforto. não tinha percebido como eu também- tentava tirá-lo como quem o diabo que fugia da cruz, Sim, sabes? mas também lá está, aquele facto de todos os outros eram isto, eram aquilo, a relação foi sendo assim, estás sempre à espera. Ok, isto agora é assim, mas Não, de e a certeza que daqui a um expectativa que tempo faz. isto Exato. vai. A bomba vai arrebentar a qualquer a qualquer momento. momento. Vira. Exato. Não é? E depois estava a falar com a terapeuta mais uma vez
e dizia assim, mas eu não sei se isto de futuro é uma coisa que a longo prazo resulta, e de repente eu própria olho para ela e digo, mas isto não adivinha o futuro, não é? Eu posso atravessar a estrada amanhã e morrer ali. Portanto, quer dizer, como é que eu sei, na realidade? Eu estou-me a programar já para uma coisa que eu não adivinho. Olha a minha ansiedade a falar, não é? Olha o meu receio, o meu medo. E o teu padrão, porque provavelmente na tua infância as relações que tu viste à tua volta podiam ter terminado. E havia tipo um princípio, meio e um fim. Queridos. Tu podes ter no teu subconsciente a ideia de que uma relação é para acabar. Mas isto Exato. não é sinónimo de nada, ser filho de pais divorciados. Isto não é sinónimo de tu teres questões nos teus relacionamentos. Eu vou partilhar uma coisa muito pessoal. Eu nunca quis casar. Eu sou filha de pais separados também. De pais divorciados. Mas é interessante como as crianças de pais divorciados, não as de agora que o pessoal tem muito cuidado com o estado mental das crianças, mas quando se usavam os filhos para arremessar aos pais, aqui há Eu acho que ainda anos se usa muito. Sim, ainda se usa Ainda muito. é falta de Ainda se usa inteligência muito. emocional, não é? Acho que é de inteligência. sim. Mas eu era aquela pessoa que não eles queria eram casar. É zanga. E eu sempre acreditei que as coisas não eram para sempre, ao contrário dos contos de fadas. Eu ainda acredito. Não existe. Mas nisto, tenho-vos a dizer que estou casada há uma carrada de anos, não é? E namoro há outra carrada. Sim. E portanto, se calhar já estou Por acaso perto. também tive sempre a crença não é? que nada é para sempre. Nada Mas, não é para mas a sempre. minha crença sempre foi essa do nada é para sempre. Vai ter E os sempre relacionamentos. Eu Sim, pensava assim, sempre. eu não me vou aborrecer daquela pessoa. Como é que eu vou viver 10 anos? Tu não és a mesma pessoa que quando Lá te juntas. mas- Tu todos os dias acordas uma pessoa nova. E às isso é que às vezes não olha que conheço. bonito. E às vezes. Sei que às vezes olhas ao espelho E e quem és dizes, quem tu? sou Quem eu? és tu que estás aí? Quem é esta? Ou então Boa, abanas o teu marido e dizes, sai que ele vem aí, eu mesmo. Espera, não é? Não é? Mas a questão é essa, é que às vezes as pessoas continuam a manter um relacionamento, elas mudam todos os dias, mas continuam a relacionar-se com o adolescente que conheceram. Da mesma E forma. o adolescente não está lá. Aquela pessoa também cresceu, tem outras Depois questões. o giro, tipo, quando tens assim melhores amigos e começas a pensar nos teus melhores amigos, tipo, de há 20 anos ou de há 30 anos, e tu pensas assim, perguntas aos teus amigos, por exemplo, se nós nos conhecêssemos hoje em dia, será que seríamos amigos? Provavelmente Porque não. muitas vezes tu Não tens perguntas, essas não pessoas na perguntas. tua vida, já vêm coisas para trás, tu já Podes não viveste perguntar, coisas né? com elas. Eu não faço bem essa Também pergunta, não pergunto. mas às vezes no presente posso pensar, olhar para trás e pensar: olha que engraçado, aquela pessoa fez parte da minha vida numa determinada fase e até de uma forma intensa, e é engraçado que conforme evoluímos na vida e o tempo passa, as pessoas que também fazem parte da nossa vida também vão mudando. Para Também. algumas Mas em pessoas, eu partes- vejo gente que consegue manter as Mesmo- amizades. Eu não consigo manter ninguém, vai tudo embora. E mesmo em Às vezes a maneira ainda relacionamentos. agora começamos. Já, Não, sabes, vocês ainda já estão. sabes que vai ter um fim. Vai ter um fim, exato. É tão engraçado pensarmos que quando Isso não é começámos o verdade. curso, a nossa formadora disse-nos o quê? Ai, Vão sim, ser olha, todos não- amigos, vão ser como família. Aham. E nós fizemos o quê? Para quê? Não preciso de mais amigos? Não foi? Não, eu fiz, Não, eu fiz gostei das 2 pessoas. anos de curso, mais ou menos, não é? A andar Eu- às voltas no pátio sem falar com ninguém. Parecia uma presidiária. Faltam tinha duas passos para pessoas. fazer. Faltam Ela tinha duas passos para pessoas. fazer. Eu olhava para ela e pensava, olha aqueles na prisão, lá vai ela e o outro. Vão lá, Tinha um trio. Não, exato, E mas depois começou a angariar gente, porque ela começou a dizer que aquilo era dos passos. Olha o marketeer, já viste? De repente vinha a turma inteira à volta Claro. da Ana Luísa Mais e ou eu é menos, que mais ou ficava menos. sentada a pensar, olha os presidiários, e eu sou o guarda prisional, provavelmente estou aqui em pé. E nunca vos aconteceu também olhar para trás, para relações, vossos relacionamentos amorosos, e pensar assim: fogo, se isto fosse agora, nunca na vida aquela pessoa. Mas aquilo Mas fez fez sentido naquela altura era da o que eu ia vida. Mas dizer, sim, tal sim, e mas qual. exato, fez sentido. Às vezes ainda fico espantada como é que fez, mas Mas fez. tu não és hoje. Mas voltamos ao olha, mesmo. coitada Tu não és daquela hoje a pessoa que criatura. eras. é questão de Isto- evolução e eu acho isso muito interessante. É engraçado, Mas é isto é um engraçado. casamento longo, a malta pensa que está casada com uma pessoa aos 20 anos. Não, claro que não. estás. Só que É tu bom que não acordas no dia- estejas. É bom que não Exato. estejas. Porque tu também não és a mesma. Não, é bom que Tu não és a toda mesma. gente Mas é bom evolua. que seja melhor, porque senão. Às Não é vezes, há melhor, não é dias. pior. Olha, Diana, Exato. verdade, Olha, há depende de dias em que eu cada um. também não estou melhor, não é? Olha como Há dias dizia em o que eu estou Rolsonado, pior. há dias, horas e minutos. Boa. Ainda há Exatamente. segundos, anos, segundos, gostas muito do milésimos de Bolsonaro, segundos. não Porque a Ele tem questão umas é. frases assim engraçadas. Eu gosto do Relson. Mas eu acho que a Também questão aqui gosto. no casamento prende-se muito com a inteligência emocional que nós conseguimos ou não desenvolver. Até reviraste de. Ai. Porque é um exercício muito grande. Eu acho que os relacionamentos é aquilo que nos exige mais. Relacionamentos em geral, em tudo na vida. Sim, eu acho que nas relações amorosas a ideia, e posso falar da minha experiência, que é a ideia, e voltando e colando com o episódio anterior da questão da autoestima. Parece que estás numa relação amorosa e a minha ideia é que o meu amor e o amor era quase como se fosse: eu tenho que dar amor
àquela pessoa, mostrar esse amor pelaquela pessoa, para ela se sentir amada, Para poder e dar a aquela ti. pessoa A vai-me dar a reciprocidade, mim os 50-50. aquele amor para eu me sentir amada. Mas a minha, lá atrás, a minha ideia de que eu tinha que me amar a mim primeiro para receber aquele amor e para poder dar, era algo que não fazia muito parte Da equação. Exatamente. Da equação. Isso E é foi muito muito estranho, bom não é? termos É, falado é muito disto depois estranho. Mas da eu não sei se autoestima, isso não vos é? também aconteceu alguma É tão vez. estranho nós muito. pensarmos que podemos dar Muito. amor sem nos amarmos Sem nos a amarmos. nós Como é que nós próprios. damos água sem ter água no Eu copo? não é? sabia É Isto é muito como a estranho. questão da máscara do avião, não é? Tens de Exato. pôr a ti primeiro para te poderes Consigo ajudar ajudar os os outros. Muitas vezes esse exemplo. Sim, eu acho que qualquer dia os nossos pacientes chegam a... Já sei, a máscara primeiro. Vais fazer e há- aquela cena, há muitos tipo. pacientes que vêm ter connosco e dizem eu gostava de mudar porque eu gosto imenso desta pessoa que está ao meu lado, mas eu tenho estas questões, sou assim e estou sempre a dizer, tu não podes fazer uma mudança pelo outro. Tu tens que fazer uma mudança por ti. Até porque tu queres que a outra pessoa que esteja ao teu lado olhe para ti, tenha orgulho daquilo que está a ver e aprecie o que está a ver, não a mudança que tu fizeste por ela. Tu queres que ela olhe para ti e que te admire, se fique impressionada com, Por acaso com, acho com que a não há pessoa assim que está ao tanta lado gente a dela. chegar ao pé de nós e a dizer Não. que Não, quer não, mudar não. alguma coisa. Querem mudar o outro. Querem Eu quero mudar o mudar. outro. O meu marido é assim, o meu marido é cozido, o meu marido é não sei o quê, o tarará. O que é que eu faço? Sim. Olha, E agora, a gente como é faz que eu ele? faço? Com Exato. ela também. É Sim, que ele não e vai à agora? terapia, não é? Aquilo. Ele não vai à terapia, quem vai foi a mulher. Agora, eu acho que aqui a base, que mais uma vez sempre, não é? Vimos a nossa infância. Também é mais uma vez olhar para nós como é que aquela relação ou aquele assunto ou aquela situação que disputou aqui uma zanga, uma falta de compreensão ou o que é que ressoa em nós a sentir-me injustiçada, não sou ouvida, trazer outra vez. Quando é que isto aconteceu? Né? E perceber que aquilo é só uma repetição de um padrão e isto é sempre a mesma coisa. E também é muito sempre a importante mesma na tua coisa. infância olhares e veres qual é que foi a relação que tu apreciaste. Imagina que a relação dos teus pais não era grande coisa. Se tiveste algum casal modelo que tu olhasses Tive e vários dissesse, modelos. Disseste que até. gostaria de ser assim. Eu gostava um de ser dia. assim. Mas Não foi mesmo nenhum bom, que mas a tive. relação dos teus pais fosse assim, não é? Mas eles são a tua referência. A relação dos meus pais era muito, A tua referência, o teu casal referência continua a ser aquele. Não. Ok. O meu Por casal acaso- referência é outro casal. Ok. É o meu Ah, tio eu não e a minha concordo. tia. Tu conseguias ver, enquanto Eu- criança, o que eu quero- o que era o que eu o gostava agradável. de ter para o futuro é uma relação como os Mas teus isso é o que tu tinham. gostavas Ok. de ter. Mas o que te depois, marcou foi o que te teu pai e a marcou tua foi mãe. Não, exatamente. mas eu não estou a dizer que não. Eu estou a Ah. dizer é ver. Ok, exato. Meninas, Mas eu vou meninas. dar um conselho. Eu estou a Querem dizer melhorar é os vossos ver. relacionamentos, malta. Façam Trabalhem na hipnoterapia. autoestima, Ok. trabalhem na segurança e na confiança. No porque amor isto próprio. Muda, desculpa, interrompi-te, mas eu Só não um me esqueci que te bocadinho, só um interrompi. Eu estava- Mas também é porque, novidade. porque é isto, Fui cutilada, sabes? fui cutilada. É isto mesmo do. Então, e como é que eu melhoro isto? Do relacionamento? Não dá para tu resolveres o relacionamento com o outro se tu não te resolves a ti primeiro. Então, mas isso é o que a Ana Luísa estava a falar, não é? Vamos nos amar a nós próprios e depois então podemos dar amor ao outro, não é? Como diz a Isabel, se não temos água no copo, como é que podemos dar podemos água a dar? ninguém. Não é? Se nós não sabemos o que é amar-nos, como é que nós vamos amar o outro? Pois é uma contradição. Como é que aquela pessoa vai gostar de mim se eu não gosto de mim? Mas Claro. isso é aquela velha história de que eu deixo-me sempre a mim para trás para poder servir toda a gente. Sim, Porque quando eras Isto- pequenino. exato. Tinhas de adaptar aos outros para receber amor. Porque eu via que a minha mãe fazia assim, porque a minha mãe deixava-se ficar para trás e servia toda a gente, os filhos, o marido, estava lá para toda a gente. Havia E ela muito ia essa- ficando para trás. havia Estás a muito ver esse- agora aqui dos relacionamentos? Esse Na- pressuposto. Os cuidadores têm muito esse... Tu, se viveres numa família onde a tua mãe se cuida e tem um relacionamento saudável e pratica a autoestima e o autocuidado com ele próprio e o pai igual, é muito Mas numa sociedade mais atrás, e há poucos anos, e se calhar ainda acontece em muitas casas, é muito isto se calhar que acontece, que a mulher, mesmo trabalhando, mesmo tendo a sua individualidade ou achando que tem a sua individualidade, está a viver para os Em prol dos filhos, do marido. para o Do marido. É aquela velha Mas história a de mulher que ela ainda serve tem um toda a papel na gente e deixa-se sociedade ela em para que é trás. muito apontada ainda. Eu ainda esta semana estava a falar com alguém e estávamos a falar de alguém que tinha excesso de peso, que tinha um bocado de peso a mais, e eu referi, eu trabalhei num guarda-roupa, estamos a falar de roupa, eu era stylist, portanto eu vejo coisas que favorecem as pessoas e coisas que não favorecem as pessoas. Não tem tanto a ver com a forma do corpo, mas há coisas que nós usamos para o nosso corpo que não nos favorecem. E eu, no caso, estava a dizer que a pessoa tinha um tamanho de calças que não a favorecia, porque
ela pode fazer melhor que aquilo, ela consegue ficar melhor. E o homem em questão que estava a falar comigo diz: pois as mulheres, não sei o que, às vezes depois usam as calças muito pequenas. E eu fiquei: as mulheres? Olha, ainda bem que dizes isso, porque tu só reparaste nisso porque ela era uma mulher. Quantos homens é que eu vejo que usam as calças demasiado aqui em baixo e têm exatamente os mesmos problemas, mas ninguém comenta isso? Ninguém diz que as calças de fato são para se usarem Não tem a ver aqui com a em cima e não sociedade aqui e a em nossa baixo. cultura. Quantas vezes nós vemos homens com camisolas muito apertadas e com... Tu deves ver imensos no ginásio, não é? Com os músculos... Olha, este meu amigo fez um exemplo, porque tu vais ao ginásio, eu estou em casa, eu não vejo ninguém musculado. E o meu amigo faz um movimento que eu chorei a rir. Aqueles que vão assim, com uma t-shirt assim no meio, que é só um fio nas costas. E nós não comentamos tanto isto como uma mulher, não é? Então a mulher na sociedade ainda tem ali um peso um pouco extra que eu gostaria que comece tem a bastante. ser. Eu não A queria mulher generalizar. está em revolução, acho eu. Graças a Deus. Fofa. Mas a questão, eu costumo dizer isto muitas vezes e vocês vão ver que isto em vários temas é transversal, que é nós temos Também do 8 para atrapalha 80 relacionamentos, não é? Depois. e só depois é que conseguimos ir ao meio. Que é, a mulher saiu do facto de estar muito submissa e sem vida Já própria queimámos os sutiãs. para Mas o depois facto voltámos de a pô-los, a queremos cena é essa. fazer Agora tudo. precisamos deles, não é? Mas espera, nós A questão temos é que nós tirámos as sutiãs e depois olhámos umas para as outras Oh, e era: filhas, olha aquela com as maminhas descaídas, sabes? E o pessoal põe o sutiã todo outra Mas não Cadê é vez. a disso que eu estou a campainha? falar. Cadê a Mas olha, campainha? vamos Agora está a concentrar, Isabela bora a falar. concentrar. Deixa vá. de Isabel. Nós tínhamos de relacionamentos em que nós éramos submissas e que cuidávamos da casa para um outro lado que é também completamente difícil. Isto é mesmo difícil, não é desafio, que é queremos ser, na mesma, muito boas donas de casa, muito boas mulheres, muito boas profissionais, muito boas Só mães. assumimos mais queremos responsabilidade. ser Só assumimos mais que nós responsabilidade. queremos. Espera. E eu acredito muito que nós vamos caminhar para o meio. Já lá estamos. Estamos E à eu procura. havia um cirurgião que trabalhava comigo que me disse uma coisa que me deixou a pensar um dia, que é uma coisa tão básica que é: uma empregada doméstica previne divórcios. E eu fiquei assim a pensar naquilo, porque eu não tinha empregada doméstica. Porque as pessoas não lutam quem é que lava a louça, quem é que estende a roupa, quem é que... Aquele peso é retirado de cima da mulher e do casal. Deixa de haver aquela cena do tu seres mãe dele ou ele ser teu pai, porque há um sempre que assume o papel. Porque eu conheço homens que fazem Tenham empregadas domésticas. Eu conheço homens que assumem o papel de mãe. Eu conheço homens Paizinho. que, ao contrário, Paizinho. eles é que arrumam, eles é que arranjam, eles é que Claro. conseguem. Portanto, tu, a partir do momento em que arranjas uma empregada doméstica, retiras aquele papel ao casal. E o casal tem mais tempo para o que realmente te importa em sociedade. Tu viste o meu lado, não viste? Eu perdi o foco porque olha para o teu lado e pensei: o que é que ela está a dizer? O que é que ela Estou a está a pensar, tu acabaste de dizer, tem papel de mãe, arrumar a casa e não sei o quê. Olha bem, enquanto nós estamos aqui e até acho que nos consideramos. Eu nunca faço a cama, Assim, quando de chegar ao fim, apanhar não uma vou cena fazê-la. minha. Não Exato, foi? e eu, como sou expressiva, e eu pensava assim: então está precisamente a falar aqui deste empoderamento das mulheres e agora até repetiste. Pois foi. Porque aquele papel, o papel, era o que ela dizia há bocado, que as mulheres assumem um papel muito de mães na relação. O Sim. papel de mãe. Nem sempre, eu não disse que as Não, mulheres eu percebi o assumiam. que a Inês disse porque Sim. eu pensei exatamente o mesmo. É engraçado. Mas isso sai-nos naturalmente, porque é realmente cultural, mas também Não foi um parte de papel de nós limpar a aqui, casa. não é? Queres que eu limpe tudo aquilo que queria? Não consigo. Não quero que limpes tudo, mas é importante que o papel da mulher, lá está. Não é este. Não é só este, que isto. não é. Sim, claro. Que Nós é temos do este pai, papel. da mãe, Somos dos filhos. deuses, Toda a gente amigos. mora numa casa, toda a gente tem que fazer. E não é ajudar, faz parte. Exato. Nem sequer. Olha, isso vai à tal coisa que anda agora nas redes sociais, que é: o pai não ajuda, o pai cuida como a mãe. Ponto, Exato. parágrafo. Ponto. O pai é pai. pai é pai pai, é pai. a mãe é mãe. Claro, Os filhos também exatamente. têm o seu papel na casa. Se há coisas É um para trabalho fazer de em equipa, casa, como eu tem que costumo fazer. dizer. Exato. Eu costumo dizer lá em casa que é um trabalho de equipa. Mas repara, a empregada doméstica, nós temos vidas muito ocupadas e a empregada doméstica normalmente vem-nos tirar um tempo. Aliás, não ter Vem-nos empregada dar o doméstica. tempo. Não, e vem-nos dar tempo. Exatamente, porque agora E não é só isso, Sim, uma nós casa percebemos. arrumada, de Mas é repente isso, a nós tua estamos energia também acompanhados. muda se Nós as coisas percebemos, estiverem Isabel, nós organizadas e se há não tiveres discussões que não pendências. existem. Claro. Há discussões que não existem entre o stress. casal. Há tempo que não se perde e que pode ser para ir jantar fora, Para estar para com- ir para brincar, estarem um do juntos. outro, para estarem. Exatamente. E às vezes é um bom investimento. Porque o pessoal normalmente é a parte monetária que atrapalha. Agora, acaso não desculpem acho que a vos parte diga monetária. que agora é muito difícil arranjar uma boa empregada doméstica. Está bem? A minha mãe é Isso é uma maravilhosa. crença. Isso é uma Minha mãe é crença, maravilhosa Isabel. e ninguém a deixa em paz. Coitada, Não, ela as não minhas tem empregadas saúde. são sempre As as não melhores. param Ah, de querer. Não tem A mais sério? tempo, não tem mais tempo. Claro que a senhora não tem mais tempo, só se ela dobrar os 24 Mas as horas boas do dia. empregadas coitada. estão ocupadas. Pronto, isto é certeza. uma crença Isabel, minha. Isso é uma crença. As minhas empregadas são sempre as melhores.
Eu nunca me queixo de uma empregada. Mas eu também não me estou a queixar de empregada. Nem Estou a ando dizer que é atrás difícil Mas arranjar sabes não que é, a mim o que me filha. faz impressão numa É uma empregada crença tua. é uma pessoa estranha em minha casa. Eu sou Também muito. já passou. Eu tenho muito esta questão Isso da. passa. É, Isso passa com o seu Olha, benefício. Eu no início arrumava a casa antes dela chegar. Também já passou, não é? é isso. Também já passou. Eu sou aquela pessoa que Acho se que tem já fizemos visitas em todas casa, isso. eu tenho que dar sempre um geral. e pelo menos casas de banho, é aquela coisa. Eu tenho um problema Ninguém que eu tenho entra na minha dois casa sem cães. casas de Só banho tens um limpas. problema? Não. Epá, vá. Na minha casa Os entram meus quando cães, quiserem. assim, são quase que me tiram. Eu já pensei muitas vezes, Os teus realmente cães são tinha, qualquer coisa. tinha mais tempo livre, mas só que é sim. quase uma limpeza inglória, porque Mas devia isso ser é o que me todos os dias. acontece, não é? Mas eu Eles já podiam- aspirei a minha eles casa podiam todos os sujar, dias podiam não me assustar. porque eu tinha 3 cães em casa. Mas olha, Sim, isso mas é o também que eu tenho que fazer a todos os questão dias. da Eu já não limpeza- aspiro todos os dias, Ou Mais mas- do que 2 vezes ao dia. A questão sim. da limpeza extrema ou aquela necessidade de estar sempre a limpar, isso também pode dar um outro episódio. Porque isso Mas é aqui não é algo uma que- limpeza extrema, é ter cães Eu que eu compreendo. preciso. Não é de- extrema, é Sim. básica. É que tu fazes básica. É básica. Está É igual. arranjares uma máquina onde eles passem, tipo aquelas Sim. máquinas que lavam os carros, estás a ver? Olha, e Era uma posso, ideia e gira. posso dar-te conselho. Mas rápido. É não estar à espera que a mulher faça o almoço ou não estar à espera que o marido faça o almoço e às vezes ir Eu almoçar acho que o fora. conselho é não Ou estar então, à almoçar, espera. ou é então, uma vida. ou então cozinharem os dois, é tão bom cozinharem Epá, não me os leves dois. para aí, Eu, por acaso, favor. dispenso. Não me Eu leves acho que para a aí. expectativa- Lá em Sim, casa, acho que- lá em Se casa quiser cozinhar, está à resulta. vontade. Expectativa bata tudo. Eu acho que a expectativa que nós temos em relação ao outro e daquilo que o outro tem que ser para nós é que remata aqui um excelente ponto, que é e se nós fizermos as cenas sem expectativas? Não é? Isso é- A isso é pessoa que era- ali Como isso é era- que tu fazes as é, coisas exato. e como é que tu consegues estar Consegues sem expectativa? abrir mão dessa consegues expectativa. trabalhar a tua confiança e a tua segurança, a tolerabilidade que tens com o outro também, porque a expectativa é um pouco o receio, não é? A expectativa é o medo que a coisa não vá bem ao encontro daquilo. Aquilo que tu Então queres. tu fazes A todo o plano expectativa geral. é o livro É do Conto de insegurança. Fadas. A expectativa é a insegurança a falar, não é? Eu tenho a expectativa porque eu me sinto inseguro, porque se eu me sentisse seguro, eu não expectava absolutamente nada, eu só ia. Mas esta questão de estar à espera que um faça e tal e não faça, vai de encontrar aquilo que tu disseste no início. Se as pessoas tiverem valores idênticos e conversarem, não é? Porque não tem que fazer os dois. Comunicação, Olha, comunicação é um Comunicação ponto. é dizer, olha, faz o almoço, eu vou fazer não sei o quê. Pode, olha, sim, é conversar. Não tem que ser aqui uma chapa 3. Mas se os valores estiverem alinhados, as coisas fluem muito mais facilmente. Há bocado estava-me a lembrar disto enquanto estávamos a falar e depois passou uma parte da comunicação. E é aprender a comunicar. Eu não sei se vocês concordam ou não, mas eu concordo comigo Eu própria. concordo. E posso Concordas contar a contigo própria? experiência Ah, própria, espetacular. pessoal. Depois. Nós, quando comunicamos alguma coisa ao outro, e eu costumo dizer isto às pessoas que acompanho, que é... imagina que a mulher deixou as meias perdidas no chão. E aquilo irrita o homem. Eu tenho Existem várias maneiras de comunicar à outra pessoa que aquelas meias não deviam estar ali. E a maneira pode começar a dizer: tu podias ter apanhado as meias do chão. Julgamento. E sim, a é pessoa assim que o sente-se homem fala? automaticamente Criticada. É assim que o não homem fala. Apanhei-te. Estavas num bom exemplo. Estava, sim, Não, eu estava acho no que bom ele caminho. às vezes pode passar e dar um pontapé só nas gajo, meias. é. Esta porcaria aqui. Mas percebe o que eu quero dizer? Quando a frase começa do tu podias ter feito isto, o tu não sei quê, o tu não sei que mais. Ao dedo. Tu. 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 Isto leva a pessoa que está a receber o tu a sentir-se automaticamente atacada. Eu o quê? Hã? E eu aconselho sempre as pessoas a Vamos começar pelo começarem por princípio, não ponham eu. meias no Tu chão. falaste agora Não, no que, por amor no de que Deus. se passava na minha vida em geral. Eu crítica constante. A outra pessoa, uma pessoa que não sabe lidar com a crítica, zero. Portanto, é o 8 e o 80. Mas E ainda eu tive assim, que aprender a comunicar as coisas. Mas E eu já vou à parte do aprender a comunicar a coisa. Que é então como é vai, que eu Isabel. digo à pessoa que aquela meia me está incomodada no chão. Exatamente como. será que, Desculpa. Esta meia está-me será que incomodada. podes apanhar isto? As meias no chão incomodam-me. Eu peço desculpa, eu sei que a ti não te incomodam, não te faz diferença nenhuma, pá, mas a mim incomodam-me e eu não consigo lidar com isto. Se não te importas, pá, apanha as meias do chão ou arranja outro sítio para as E a deixar. pessoa faz-se assim, depois não apanha. Não, mas a questão é que tu quando comunicas, isto tem a ver com a comunicação não violenta, tem a ver com o facto que tu certo. quando estás a comunicar não estás a julgar o outro. Isto acontece muito com os Mas nossos a agora questão- vais mas aqui a a um questão ponto certo, que é que depois é a pessoa não faz. E tu, em Não, vez não, de passares mas- da cabeça, ou apanhas tu, ou tens outra conversa, Não ou então apanhas, arranjas não. outra pessoa. Mas a não apanhas pessoa- tu, não foste tu que Olha, ou puseste as meias então no chão. vais fazer terapia para resolver isso Exato. tudo. mas a questão é esta, imagina, a comunicação não violenta, eu também consigo. Já me Em vez- senti julgada a trabalhar. em vez de dizer apanhei as meias, então, se faz favor. Consigo dizer isto de outra maneira. Agora, Eu botei bem quando alguém. tu até podes falar dessa forma e a outra pessoa constantemente sente está a ser atacada. Sim. De todas as formas, todas as maneiras,
com um bilhete com corações a dizer apanha as meias. Não é apanhar as meias. Concluís, Podes apanhar. Mas agora concluís diz-me uma coisa. que a pessoa tem que fazer Porquê é terapia. que tu estás com uma pessoa que não se importa Não, com quem é que aquilo diz que sou eu? Não, porquê é que tu estás com... E a Por pergunta a exemplo, porque é que seguir... as pessoas estão com pessoas? Exato. Exatamente. Eu já comuniquei que me sentia mal com o raio das meias no chão. Comuniquei uma, comuniquei duas, comuniquei três. Desmaio. Aquela que pessoa está a ultrapassar o meu limite porque me está a muito fazer fácil. sentir mal. Então porquê é que eu continuo com aquela pessoa? Porque eu também. Estamos a falar de meias, parece exato, eu também ridículo. acho que. Relacionamentos saudáveis, trabalha a Tem que haver- autoestima, a confiança. Tem que haver, digamos, mais uma vez aqui um Autorresponsabilização. equilíbrio, não é? Isto normalmente não é um assunto, Não, quer dizer, não. muitas, A meia é o muitas- exemplo Exato. caricato do assunto. Mas que São as é, nossas é mais primeiras uma relações, coisinha, os nossos é mais uma pais, coisinha não é? que vai enchendo ali os copos, não é? Portanto, a sim. comunicação é muito importante. Ainda assim, por vezes Adequar há a dificuldade. comunicação à pessoa em questão, É não é? difícil. Nós não adequamos a comunicação quando desafiante, falamos é com os nossos difícil. filhos. Imagina, sim. Às quando vezes. falamos com os nossos amigos, Certo. com os nossos pacientes, Sim, sim, nós sim. adequamos a comunicação de forma que a outra pessoa que nós nos façamos entender, não é? Mas acho que não vai falta de compreensão. Mas repara, Por acaso, a acho que meia não é. incomodava muito. Fui resolver aquilo e a meia até começou a não me incomodar e eu faço aquela concessão, começo eu a apanhar a meia. É tal coisa. Ou então. Não. Sim, mas pode isso ser, pode porque deixar de me Se tu enganar. tiveres a tua autoestima bem deixar de me trabalhada, incomodar. tu Eu podes acho- eu começar acho a que apanhar a prefiro- meia sem Caso te contrário, não sentires vives com uma pessoa. desvalorizada. Eu não Caso vou contrário, não apanhar vives meias com no essa chão. pessoa, porque não podes estar o dia inteiro irritada, porque está a meia no Não, chão. mas vai resolver isso em ti, porque mas assim. nota. Foi o que ela fez, Porque- resolveu nela apanhar meias. Não, certo? não, Não, vais então resolver decide que isso não em fica com aquela ti pessoa. sem que aquilo te incomode. Mas tu Eu não estás com apanho mais meias a nota. ninguém. Apanhas a Acho que meia, é muito Podes feio pôr apanhar. coisas no chão. Eu também acho, Eu mas acho muito independentemente disso, imagina que a meia é aqui a metáfora, não é? É uma metáfora. Mas É uma tu metáfora, agarras na meia, tu resolves, tudo bem. Eu vou agarrar na Posso só meia. perguntar uma coisa? Deixa-me só terminar. Depois continuas, vai Para a meia, é para a meia dela, vá. Porque bora. a meia incomoda porquê? O que é que a meia incomoda ali no chão? Sim. Incomoda porque. Claro. O que é que a gente pensa? Deve pensar que sou eu que vou apanhar. Deixa aquela porcaria ali, deve ser que pensar que sou eu. Nossa, Ok, só, é sou desvalorização. crítico. Só Mas Uma se tu criança. trabalhares a tua autoestima O e se tu apanhar a meia estiveres não bem faz- com não me isso, chateia. não te vais sentir desvalorizada, Por apanhar a não meia. te vais sentir que aquela pessoa não te respeita, não vais sentir. Porque tu estás bem com chegas baixas a tanta da sanita e incrivelmente, sentas-te. a pessoa vai começar a apanhar a meia. Que é o mais incrível. Deixa- é que vai a meia começar vai apanhar deixar a de Era ser só uma para, tu questão. para acrescentar isso aí, precisamente isso. O apanhar a meia não é. A partir do momento que a gente apanha a meia, Não é não uma é. Agora, submissão. não é uma submissão. E a meia realmente só. Depende do nível que tu estás. Exato. Não fui eu que pus lá aquilo no chão, porque é que tem que ser eu a apanhar? Ninguém. Mas porquê é que te incomoda Mas aquilo porquê lá? que A pessoa se calhar gosta de ver lá a meia no Eu- chão. o que eu vou trabalhar. Pensa assim, eu acordo de manhã, Meninas, gosto de ver a meia no o que eu chão, vou quero ali. trabalhar é porque é que aquilo me incomoda. Eu não vou Claro, trabalhar isso é para o que toda a apanhar a gente já meia. Mas a partir do Não, momento tu vais em que trabalhar tu aquilo que te dissemos, incomoda. aquilo que me incomoda. Mas aquilo que te Mas eu não incomoda vou vai deixar de trabalhar. incomodar. E se tu de hoje para amanhã que já trabalhaste isso, se já estás confortável com a situação, Deixo lá estar Podes- as meias na mesma. Não, mas tens podes de ir a ser, mim. exatamente, É sim. que deixo lá Ou estar isso- as meias. sim, Não mas- vou lá buscá-las. mas a questão é que deixa A de te situação fica incomodar. assim. Quer Pá, tu ou apanhes não, ou ela não. não quer apanhar as meias. quero Apanhar, não, eu acho que Mas falta de agora educação resumindo, pôr coisas no a chão. cena aqui das meias está a ficar confuso. A cena é. Apanha a meia se quiser. Não, ser uma a cena meia, da pode ser um comunicação pijama, não pode ser o que violenta. quiser. Sim, A sim, comunicação não violenta. A pessoa aprende a comunicar sem acusar o outro, sem dizer tu Isso é isto, tu importantíssimo. aquilo. Tu comunicas aquilo que tu sentes. Porque nos relacionamentos nós partimos sempre do princípio que nós sabemos o que é que o outro pensou quando lá deixou a meia. Ele fez aquilo Erradíssimo. com a intenção de que. A questão é aprender a comunicar Se eu dentro de dizer, nós. eu fico muito triste quando tu fazes isto. A eu cena é pensei, aprender o que é a que ela comunicar O que é que eu fiz? de nós para o outro. Sim. Sem Eu adivinhar o que o outro está a diminuída falar. quando- Eu sinto-me. Whatever. O que é que eu sinto, não é? E depois tens vários caminhos, porque se a outra pessoa não te ouve, porque é que tu estás com ela? Exato. Vais trabalhar, porque é que a meia te incomoda? Deixa-te incomodar, começa a apanhar a meia, tranquilo. Ou não. Deixa-te incomodar, E se isto não fosse deixa-te a meia assim, no as sítio. pessoas efetivamente descobriam o amor e não os relacionamentos pelos O traumas. objetivo da meia, na realidade, é só Chamar a atenção chamar para uma a questão que está atenção ali a que, incomodar. que pode incomodar é esses caminhos. Olha, Opa, e mas eu podemos posso contar perguntar. uma coisa pessoal. Sim, rápido para rematar, és tu. Para Podes. rematar. Bora. Eu tenho um comportamentozinho obsessivo-compulsivo desde que me conheço. Não podem ir à casa de banho e deixar o rolo vazio. Ah, ok. Ok? Não pode ser deixar o novo em cima.
É tirar aquele. Tem que pôr ser no mais lixo. pôr o novo. E olha, e como é que é? Na O papel sai reciclagem. para a frente ou sai para Sempre trás? para a frente, não é cá para trás. Psicopata, né? Uma cena qualquer assim, outro dia. A Sempre Isabel à é psicopata. Eu é depende. Isto é muito com engraçado, porque isto na faculdade deu-me direito a ter, quando eu partilhava a casa com amigas, deu-me direito a ter uma casa bem só minha, Olha, porque olha. elas não tinham paciência Olha o para benefício. a minha pancada. Exato. Pois. E a partir do momento em que comecei o relacionamento com o meu atual marido, eu expliquei-lhe isto. Falaram sobre O isso. teu atual O meu atual. faz lembrar o Diogo quando se chama a minha atual mulher. Exato. E depois houve um Mas dia com em que outra. disse assim: mas tu já foste casado? Não, não. E estávamos a tomar um pequeno almoço e eu disse assim para a mulher, não é? Disse assim: olha, chama aí o teu futuro ex-marido, se faz favor. E ele, muito incomodado, de repente, do tipo: ai, não gosta. Gostaste tu. Realmente não sou nada bem, mas estava a falar com o Miguel Sim, o sobre teu isto atual logo ao marido, de início. facto. Logo ao início da relação. E é uma coisa que ele fez logo essa concessão. Ele, muito provavelmente, na casa dele, de estudante, aqueles rolos deviam voar por todo. Não interessa. Na nossa casa Era de bem no banho, Erasmus. sempre foi um assunto resolvido. Ele não deixa o papel por trocar. Os meus filhos chamam, quando não há papel para trocar, Adoro. chamam Já é para uma onde é que está o questão papel. E isto foi uma concessão que ele fez que não tinha importância nenhuma, mas ele podia ter dito: Exatamente, sempre deixei o porque não papel, tinha importância. Exato. não me importa um homem, a nada. pessoa não está habituada só a fazer aquilo e nós temos este gosto. Eu não gosto da esponja da louça dentro da pia com água que mete-nos, não consigo pegar naquilo. Há imensas coisas que me fazem confusão, mas depois tenho um problema. Sapatos, odeio andar calçada. Não consigo andar calçada. Mas repara que a forma como eu, na altura, sem saber, comuniquei este assunto deve ter sido muito eficaz. Exato. Que eu devo ter conseguido explicar de mim que aquilo realmente me incomodava imenso. Mas nem sempre quando a outra E a pessoa não entende lá que entendeu. és tu que a tua comunicação não está a ser eficaz. Às vezes a outra pessoa também não entende. Mas eu acho que Mas quando tu também começas está a no conversa direito com. dela. Tu nunca. Quando a conversa começa, tu nunca trocas o rolo. Não, sim. Tu isso nunca. é Tu agressivo. deixas-me é sempre o rolo, não sei passivo-agressivo, quê. no fundo, não é? É, exato. Olha, minhas amigas, Chegamos muito ao giro, fim. não foi? Deus Entre meias e papel higiênico. Entre Olha, meias e papel higiênico falámos sobre relacionamentos, E amores acabámos e aqui nos desamores. quantos relacionamentos e voltámos. Eu não acredito que nós tenhamos acabado, mas esperemos que os resolvamos de futuro, não é? Apareçam para resolver os vossos relacionamentos convosco primeiro e depois com o outro. E fiquem para um próximo episódio, numa próxima quarta-feira. Até a Partilhem, próxima semana. comentem, Beijinhos, façam beijão. like. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.